Abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 18, versículo 1. Atos, capítulo 18. Atos 18, versículo de número 1. Vamos ler do 1 até o 10. Eu vou ler na NVI, se você puder me acompanhar aí. Quem trouxe Bíblia aí, diga glória a Deus. Ih, glória a Deus, está baixinho, hein? Aleluia. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para onde, irmãos? Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los, e uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados, ele debatia na sinagoga e convencia os judeus e gregos. Versículo 5. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Versículo 6. Opondo-se a eles e lançando maldições, Paulo sacudiu as suas roupas e lhes disse: caiam sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Eu estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante, eu irei para os gentios. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa, e dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: olha, não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois eu estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque eu tenho muita gente nesta cidade. Feche seus olhos aí, curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de ouvir a tua palavra. Nessa manhã, nós te pedimos, nos dá espírito de sabedoria e revelação do pleno conhecimento de Cristo. Que os nossos corações estejam receptivos como uma terra fértil para receber da semente da tua palavra. Ó Pai, que os nossos ouvidos estejam guiados, estejam conectados à voz do teu Espírito. Como igreja, nós repreendemos toda distração, tudo que venha tentar roubar a semente da tua palavra, nós rejeitamos, repreendemos. Em nome de Jesus te pedimos, fala conosco. Amém. Amém. Aqui, irmãos, em Atos, é o começo da história da igreja de Corinto. Aqui, o texto que nós lemos e Atos, né? O livro de Atos significa os Atos dos Apóstolos. Então, o que acontece? A igreja, pós morte e ressurreição de Jesus, a igreja começa a fazer o que Jesus mandou que os discípulos fizessem. Eles começam a pregar o evangelho, eles começam a falar sobre aquilo que Jesus os havia ensinado. Então, Atos dos Apóstolos mostra como foi a igreja pós-assunção de Jesus, pós Jesus ir para a destra, para sentar à direita de Deus Pai lá no céu. E aqui Paulo, ele está pregando, ele está falando, e o contexto disso é que Paulo fala o seguinte: o pessoal aqui está amaldiçoando, está achando ruim o que eu estou pregando, não está gostando, então eu vou para os gentios. Já que os judeus não querem ouvir, já que essas pessoas não querem me dar ouvido, eu vou sacudir a minha sandália, as minhas roupas e, amém, vou seguir para quem tem sede, quem está sedento pela palavra. Então Paulo, ele segue para a plantação da igreja em Corinto. Claro que o livro depois de Atos é Romanos, mas a sequência aqui cronológica da história é Paulo preparando ou criando essa igreja, plantando essa igreja em Corinto. Eu queria falar um pouquinho sobre isso,
Eu queria te contextualizar como que era Corinto. Eu não sei se você já teve o privilégio de ir à Grécia, mas eu profetizo que você vá com a sua esposa, aleluia. Fique numa daquelas ilhas maravilhosas. Recebe aí? É maravilhoso, é lindo. Mas quando você for, tome um cuidado, porque lá a sexualidade ela é tão aflorada que esses imãs de geladeira, esses souvenirs assim que você compra de lembrança, em Atenas, na Grécia, são os órgãos genitais assim, como se fosse algo comum. E o que era a Grécia nesse momento? Aqui Paulo está dizendo que eles receberam uma direção de sair de Roma. Por quê? Porque Roma começou a haver muita perseguição. Então eles começam a se espalhar. Eu sei que a gente gosta de ajuntar, né? A gente gosta de estar junto. A gente, quando começa a célula a crescer, a gente quer ficar todo mundo junto. Mas Deus é um Deus que nos chama para se espalhar, para multiplicar, para levar para outras pessoas aquilo que Ele nos deu. Então aqui Paulo, levando a mensagem, ele fala assim, então vamos para Corinto, que era uma das maiores cidades da Grécia Antiga. Só perdia para Atenas, né? Atenas era, claro, a principal cidade, mas Corinto naquela época tinha aproximadamente 500 mil habitantes. Niterói acho que deve ter uns 600. Imagina uma cidade tão populosa quanto Niterói, era Corinto. Por quê? Porque Corinto era uma cidade que havia muito intercâmbio cultural. Era uma cidade próxima portuária, né? Então tinha muitos navios ali parando, muita gente descendo, muita gente embarcando, muita rotatividade. Então Paulo, estrategicamente, intencionalmente, ele pensa, se eu planto uma igreja aqui, se nós estabelecemos uma igreja nesse lugar, muitas pessoas vão parar aqui para ouvir sobre esse Deus, e muitas pessoas que vão passar por aqui vão poder levar essa mensagem, vão poder carregar isso que Jesus fez, vão poder espalhar a mensagem de Jesus. O que você hoje pode fazer aí abrir o seu Instagram, falar de Jesus aí na sua rede social. Naquela época, Paulo estrategicamente pensou dessa forma. Como que eu posso alcançar o máximo possível? Só que naquela época, algo interessante, um dado interessante para você entender qual a realidade que Paulo encontra nessa cidade. Haviam muitas divindades, havia adoração a muitos deuses, não era alguns templos, não, eram muitos. Tinham muitas religiões, muitos ídolos. Existia, por exemplo, a deusa Afrodite. Qual era a característica de adoração nesse templo, ou dessa deusa? Era um lugar de prostituição, onde se relacionar com aquela sacerdotisa era como se estivesse cultuando aquele Deus, era um ritual de fertilidade, por exemplo. Então eles não olhavam para as prostitutas como talvez nós olharíamos hoje. Não, naquela época era um papel de uma sacerdotisa, era alguém talvez importante. E é por isso que você vai ver o apóstolo Paulo escrevendo a essa igreja, e ele explicando o seguinte, olha, a mulher, quando ele fala para a mulher não falar, é porque essas sacerdotisas que tinham práticas, né, lá nas suas rituais de adoração, quando se convertiam, às vezes, e era uma igreja muito nova, queria expor, queria falar, Paulo fala o seguinte, olha, quem vai falar é o sacerdote, é o pastor. Então ele vai dando direções conforme a necessidade daquele povo. Apolo era um deus grego, e esse deus ele representava a beleza masculina, incentivava o homossexualismo. Então, como nós percebemos nos dias de hoje, a influência do diabo, a estratégia é a mesma. É colocar ídolos, pessoas de referência, que vão multiplicar ou espalhar um comportamento. Estão compreendendo? Sim ou não? Hoje você ouve algum artista, um cantor conhecido, o que essas pessoas falam para nós, talvez que temos alguns princípios cristãos plantados no nosso coração, pode parecer algo muito escandaloso. Mas hoje você, uma pessoa do mundo que não conhece a Cristo, o que ela se alimenta, o que ela recebe de influência da mídia, é prostituição, é tudo contrário àquilo que Deus, Ele preza, tudo contrário àquilo que Deus estabeleceu.
é a forma com que o diabo ele usa para nos contaminar. O meio que nós vivemos, o ambiente que nós estamos, esse ambiente influencia. Você pode repetir comigo? O ambiente influencia. Mais uma vez, todo mundo junto. O ambiente. Por exemplo, num lugar como esse, as pessoas elas têm uma prática, elas falam de uma maneira. Aqui a gente fala até o crentez, né? Aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor, irmão. E aí, varão, né? Agora, você chega lá no seu ambiente de trabalho, se você for um advogado, ou alguém do meio jurídico, né? A fala é diferente, usa termos e palavras diferentes. Então, o que Paulo ele está nos ensinando aqui? Quando ele está plantando essa igreja, primeiro, ele é intencional em plantar aquela igreja para que o evangelho de Deus ele se espalhe. Porque o propósito de Deus é que nós venhamos nos espalhar. Quando o povo cria a Torre de Babel, qual era o discurso, qual era a intenção, qual era a motivação do coração? Vamos construir para nós um templo, um monumento que vai engrandecer o nosso nome. E todo mundo vai vir para cá, todo mundo vai querer ficar aqui. Esse era o contexto de Babel. Então quando Deus desce e fala, opa, isso é contrário àquilo que está no meu coração. Quando Deus escolhe a nação de Israel, preste atenção aqui em mim. Deus escolhe a nação de Israel, que era a menor nação entre os vizinhos. Era a menor nação com o menor exército. Era a nação mais fraca, mais frágil, menor territorialmente falando. E quando essa nação, escolhida por Deus, começa a vencer as suas batalhas, qual era o propósito de Deus? Todas as nações vizinhas vão saber que existe um Deus que cuida dessa nação, que é a menor, talvez a mais fraca, não é o maior exército, e eles vão ver que eles vencendo a batalha, existe algo precioso neles. E essas nações vizinhas vão querer se interessar por Deus. Então a missão de Deus, ela é centrífuga, né? Igual a máquina de lavar, ela é para fora, ela não é para dentro. É para que nós possamos levar, espalhar. E quando Paulo ele escreve essa carta aos Coríntios, ele nos deixa muitos princípios. E o principal, e o que eu quero focar hoje, está lá no versículo 17 de 1 Coríntios, capítulo 1. Então você já entendeu o contexto que essa igreja de Corinto foi estabelecida. Uma igreja nova, uma igreja recém-formada, com pessoas novas na fé. E o que Paulo escreve para essa igreja? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17. Ele está dizendo o seguinte. Vamos ler todo mundo junto aqui no telão? Para ficar bem bonito? No 3, 1, 2, 3 e... Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho. Então Paulo, ele começa a pregar, e ele começa a ensinar baseado não somente num conhecimento intelectual, porque aquele povo, os gregos, eram pessoas intelectuais, eram pessoas que buscavam conhecimento. Só que buscar o conhecimento por si só não transforma ninguém. Só saber por saber não muda a sua vida. Então Paulo, e é interessante porque Paulo, ele é tão inteligente, que ele percebe ali um altar ao Deus desconhecido. Aquele povo era tão idólatra que eles entendiam que tinham que adorar muitos deuses, e ali estabeleciam um altar ao Deus desconhecido. Paulo pega esse gancho e fala assim, está vendo, sabe aquele Deus desconhecido? E ele começa a pregar sem falar, talvez, revelando a princípio quem era esse Deus, mas ele utiliza daquilo que eles tinham, daquilo que os coríntios estabeleciam, daquilo que era de fácil entendimento deles, para levar a mensagem do evangelho. E Paulo diz, olha, a minha pregação, ela está baseada não em palavras de sabedoria humana. Por que Paulo está dizendo que ele não estava ali somente para pregar algo bonito, algo eloquente, algo com um teor fundamentado?
Ele está dizendo, olha, eu não quero que a cruz de Cristo se esvazie. O que Paulo está dizendo é que ele não queria que o mérito fosse talvez de um ensino teórico, mas ele está dizendo, olha, a cruz de Cristo, ela é poderosa. O que Cristo fez na cruz, isso é poderoso para transformar as vidas, porque talvez um conhecimento intelectual pode te transformar ou mudar você por fora, mas a cruz de Cristo, ela te transforma por dentro. A cruz de Cristo faz com que o pecador, ele abandone o pecado, ele caminhe em santidade. A cruz de Cristo é que faz com que nós deixemos as nossas mazelas para trás e nós venhamos a ser uma nova criatura. A cruz de Cristo faz um mentiroso parar de falar mentira. A cruz de Cristo, ele não só nos dá uma maquiagem, mas ele começa a nos transformar, mudar de dentro para fora. E isso chama-se metanoia. É uma mudança que a cruz de Cristo, ela faz em nós. E quando nós entendemos o propósito de Deus de nos chamar para enviar, para falar do amor dele, o que nós precisamos fazer? O chamado que Jesus estabeleceu para todos nós. Claro que, como nós vimos aqui, temos irmãos com chamado missionário. A Bíblia vai dizer que existem pessoas que têm um chamado apostólico, de plantação, de criação de igrejas. O apóstolo Paulo foi um. Ele mesmo diz, olha, eu não vim aqui para batizar, eu vim aqui para pregar a cruz. Então Paulo fazia o quê? Ele vinha, plantava uma igreja, estruturava a igreja e depois ele fazia o quê? Ele passava o bastão para que um pastor ali pudesse pastorear. Então o próprio apóstolo Paulo, ele diz, olha, o Espírito Santo, ele concedeu os dons ministeriais conforme lhe apraz. Para uns, ele deu o dom de apóstolos. Para outro, o Espírito deu o dom de profetas. Para outros, o dom de evangelistas. E para outros, o dom de pastor e mestre. Paulo está dizendo o quê? Existem talvez 5 categorias ou 5 atividades, 5 dons que os homens podem receber da parte do Senhor. O apóstolo, ele vai plantar, ele vai fazer. O profeta, ele vai dar a direção, ele vai profetizar. O evangelista, você percebe, o evangelista é aquele que tem uma habilidade natural de falar de Jesus. O evangelista, ele entra no elevador, em 30 segundos ele consegue falar de Jesus, a pessoa ali no elevador sai chorando daquele lugar. Eu tenho um amigo evangelista, irmãos, que sair com ele era o maior desafio, porque a gente saía e de repente ele sumia, cadê ele? Estava lá na cozinha falando de Jesus, aí você ia olhar, os cozinheiros estavam ajoelhados, chorando, recebendo Jesus. O evangelista, ele tem uma facilidade, é natural dele. E o pastor é aquele que cuida, é aquele que ensina, é aquele que caminha junto. E o mestre da mesma forma, por isso que o apóstolo Paulo fala do dom de pastor e mestre, caminha muito junto. Só que o problema é que nós, como igreja, acreditamos que o evangelista é que tem a responsabilidade de evangelizar. Então a gente às vezes ganha alguém para Jesus e a gente pensa o quê? Agora é obrigação do pastor cuidar dessa pessoa. Aí a pessoa chega e fala assim, pastor, eu ganhei fulano para Jesus, toma aqui agora, cuida dele. Isso não acontece aqui, né, irmãos? Só que Paulo, ele completa dizendo o seguinte, todos esses dons, eles foram dados com vista ou com o objetivo do aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? Levanta a mão aí, os santos. Nós somos os santos. Os dons foram dados para aperfeiçoamento. Não posso errar o português hoje, que Flávia já está aqui, ó, anotando tudo. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Então, se eu tenho um dom de pastor, a minha responsabilidade não é maior ou menor do que quem está lá na última cadeira. Talvez a minha função é diferente, mas como um corpo, cada um temos um objetivo. Porque se um dos seus órgãos decidir parar de funcionar, todo o corpo ele sofre. Então você que está na última cadeira, ou você que talvez não tenha um chamado pastoral, a sua responsabilidade não é menor, é diferente. Mas você também tem dom, você também tem um chamado, você tem um alvo, um objetivo. Qual é o meu chamado então, pastor? Ide e fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. Esse é o chamado universal. Então, se eu sou pastor, eu começo a caminhar com a Thaís, o que eu preciso fazer? Eu preciso ensinar a Thaís a como
pastorear. Se eu tenho um chamado evangelístico, e eu começo a caminhar com o Davi, com o André, o que eu preciso fazer? Ensinar o André como evangelizar. Esse é o propósito. Não é para a gente falar assim, não, esse aqui não é meu chamado, toma aí, pastor, cuida você. Não, todos nós como igreja fomos chamados a gerar. A gerar o quê, pastor? A gerar filhos para Deus. Você pode falar para quem está do seu lado? Você foi chamado para gerar filhos para Deus. Fala para outra pessoa agora, profetiza isso mesmo. Irmão, você vai gerar muito filho para Deus. Então o apóstolo Paulo, ele começa a carta aos Coríntios. Deu para entender o contexto dessa igreja aqui? Amém, irmãos? Paulo, ele começa a carta escrevendo o seguinte, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de que Deus está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, e chamados para serem santos, com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês. Paulo está dizendo o que, irmãos? Que ele faz o quê? Ele dá graças. Agora preste atenção no que ele vai dizer. Sempre dou graças a Deus por vocês, por causa da graça que dele receberam em Cristo Jesus, pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, ou seja, em Cristo Jesus vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, versículo 7, de modo que não falta a vocês nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado, Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual chamou a comunhão com seu Filho Jesus, o nosso Senhor. Versículo 10. Agora Paulo começa. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que vocês falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, eu fui informado por alguns da casa de Cloe de que há divisões entre vocês. Com isso, eu quero dizer que algum de vocês que afirma: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, ou ainda, eu sou de Cristo. Versículo 13. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados no meu nome? Até aqui. Paulo, ele está explicando, ele está corrigindo, ele está exortando aquela igreja, ele está amadurecendo aquela igreja, para quê? Para que não houvesse divisão naquela igreja. E o que é divisão, pastor? Divisão é você ter duas visões. A palavra divisão significa termos duas visões, irmos para caminhos opostos. Paulo, ele começa dando graças. Olha, eu dou graças a Deus por vocês são maravilhosos. Vocês são uma bênção. Eu dou graças a Deus porque vocês são santificados, vocês estão sendo santificados a cada dia. Os santos da igreja, Paulo está só elogiando. Ele começa só amaciando a carne, né? Só elogiando. Olha, eu dou graças a Deus porque tem muitos dons entre vocês. A Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo diz que na igreja de Corinto fluíam todos os dons. O povo orava em línguas, o povo tinha dons de cura, tinha dons de sinais e maravilhas, dons de revelação.
dons de profecia, fluía os dons, era uma igreja viva. Só que Paulo começa a corrigir, a exortar. E o que é ser igreja? É a gente lapidar uma pedra na outra. É a gente orar uns pelos outros. É a gente cuidar uns dos outros. Amigo não é aquele que bate nas suas costas. Amigo é aquele que quer o seu melhor. E eu falo com alguns discípulos, quando a gente começa a caminhar, eu falo assim, olha, o meu objetivo não é ser seu amigo. O meu objetivo é ser seu pastor. Eu quero que daqui a alguns anos, você olhe para trás e fale assim, como eu cresci, como eu aprendi. Meu compromisso não é de ser seu amigo, eu quero ver você crescer. O que Paulo está fazendo é exatamente isso. Ele está dizendo, olha, vocês são maravilhosos, fluem os dons espirituais, vocês são uma bênção, a igreja está crescendo, tem ganhado gente para Jesus. Só que Paulo fala o seguinte, eu recebi informações. Mas receber informação de quem? Já viu essa história? Aqui não tem isso não, tá? Mas lá em Belo Horizonte, o povo chega, pastor, estão falando aí, ó, isso. Já viu isso acontecer? Mas estão falando quem? Mas quem que está falando? Tem gente que gosta de uma fofoca, né? Pastor, estão dizendo por aí, ó. Sei não. Paulo vai direto. Paulo não tem curva, não tem meio termo. Ó, recebi informação dos da casa de Chloe. Estou recebendo informação sobre isso. Está acontecendo isso. E isso está errado. A gente precisa tratar isso. Paulo ele está dizendo o seguinte, olha, nós precisamos ter a mesma visão. Nós precisamos concordar. Paulo não está dizendo que você tem que ter o mesmo partido político. Paulo não está dizendo que você tem que torcer para o mesmo time de futebol. Paulo está dizendo, com relação às coisas espirituais, temos que concordar. É Cristo crucificado naquela cruz. Ele morreu por nós. Não existe outro. Paulo está dizendo, eu não morri na cruz por você. Tem pessoas que dizem, não, bom mesmo é o pastor Isaac. E é mesmo, ele é bom mesmo. Ah não, se não for o pastor Isaac pregando, eu nem vou no culto. O que Paulo está dizendo, nós estamos todos no mesmo barco. O único que morreu por nós foi Cristo Jesus. Ele é o único que não vai te decepcionar. Jesus é o único que não vai falhar contigo. Porque quando você começar a caminhar, pode ser o maior homem de Deus, pode ser a maior mulher de Deus. Quando você começa a caminhar perto, você vai perceber as falhas. Existe uma frase de um pregador americano, que ele dizia o seguinte, eu sou pior do que você imagina. E essa frase é maravilhosa, sabe por quê? Porque acaba com toda expectativa. Quando eu me converti, eu achava que o pastor era perfeito, achava mesmo. Mas essa frase nos faz ter expectativa em Cristo. Os nossos pastores, os homens de Deus que Deus coloca ao nosso lado, são uma bênção, mas a falha do seu líder, o erro do seu pastor, é um teste no seu caráter. Quando o seu pastor ou o seu líder falhar com você, isso tem mais a ver com você, a resposta que você dá, com o que esse homem ou essa mulher de Deus está fazendo. Porque ele vai resolver com Deus, Deus vai tratar com ele. Mas qual a resposta que você dá? Porque Davi, tendo sido ungido rei, tendo a unção de rei sobre ele, começa a ser perseguido por Saul. E ele era inocente, ele tinha toda a razão, ele tinha tudo a seu favor. E ele está escondido numa caverna. E quem aparece nessa caverna? Saul. Então Davi pensa, eu vou cortar aqui só a capa da veste dele. Só para mostrar para ele que eu não tenho nada contra ele. Quando Davi ele vai cortar, a Bíblia diz que o coração dele começa a bater mais forte. E o princípio que Deus nos ensina, que Deus deixa para nós, é exatamente esse. Que a falha do seu líder é um teste no seu caráter. Qual a resposta que você dá diante de uma falha? Ah, quer saber? Eu vou sair dessa igreja. Ah não, o pastor passou, nem falou comigo, eu vou embora. Ah, o meu líder fez isso e eu não gostei, eu vou para outra igreja. Eu te pergunto, lá no seu trabalho, o seu patrão faz coisa que você não gosta e você não pede demissão? Por que você vai embora? Aleluia. Fecha parênteses, volta para cá. Irmãos, o antídoto da solução, o antídoto da divisão,
E eu vou além, o antídoto de todos os nossos problemas é a cruz de Cristo. Eu nunca vi um casal chegar no gabinete e falar: pastor, nós oramos, jejuamos e Deus falou para a gente separar. Nunca vi isso acontecer. Mas quando a gente dobra o joelho para orar, Deus fala conosco. Às vezes não é o que a gente quer ouvir, mas Deus fala com a gente. Uma vez estava eu e Flávia conversando, e ela cheia da razão, e eu discordando, eu falando não e tal. Eu estava com a razão e fiquei com a razão. Flávia saiu do quarto. Na hora o Espírito Santo falou assim: vá lá e pede perdão para ela. Eu falei: está amarrado, ela que tem que vir aqui pedir perdão. E de joelhos ainda. Aleluia. Irmão, o Espírito Santo falou no meu coração. Eu fui atrás dela e ela calma e mansa. Você vê que ela tranquila. Eu falei assim: amor, o que foi? Não me perdoa. Agora você vai ficar zombando da minha cara? Não basta você ficar falando, você vai ficar zoando. Eu falei: não, estou falando sério, que o Espírito Santo falou comigo aqui. Me perdoa, eu errei, você está certo. Uma das atitudes que mais marcou o meu namoro com Flávia é quando a gente não conseguia se entender. Eu ouvi um pastor numa pregação dizendo que ele aconselhou um casal a dar as mãos e orar para que o Senhor fosse a justiça deles. Eu me lembro, eu e Flávia no carro, a gente não conseguindo se entender, eu peguei a mão dela: vamos orar então. Eu repeti a oração que o pastor tinha ensinado. Falei: Deus, que o Senhor seja o juiz entre mim e a Flávia. Não para que um se exalte sobre o outro, mas para que caia por terra todo espírito de divisão. Fala conosco, Senhor. Na hora, os ânimos acalmaram, a gente conseguiu se entender. E eu posso testemunhar para vocês como nós temos crescido. E como eu tenho crescido. Deixa eu te contar algo. Nós não somos perfeitos. Nós aqui, irmãos, nenhum de nós é perfeito. Todos nós erramos e falhamos. Estava aconselhando uma ovelha esse mês e ela chateada porque estava se sentindo ferida. E a palavra que Deus me deu foi essa. Falei: minha irmã, ninguém aqui é perfeito, todos nós erramos. Mas se você não perdoar essa pessoa, é você que perde. Se você não perdoar, é você que fica com prejuízo. Olha, a igreja, ela é como a arca de Noé. E Deus me deu essa ilustração na hora. Eu falei para ela: irmã, na igreja, assim como na arca, tem coelhinho, tem cachorrinho, tem gatinho fofinho, tem girafinhas. Mas na arca também tinha serpente, tinha escorpião, tinha jacaré. Na igreja também tem. Só que na hora do dilúvio é o melhor lugar para estar. Na hora do dilúvio é aqui que está a salvação. A cruz de Cristo nos faz tomar o nosso dano, ir para a cruz, é engolir o nosso ego, colocar o nosso ego na cruz de Cristo e pedir o perdão mesmo estando com a razão. Tomar a cruz é você levar o dano, é você caminhar mais uma milha, é você dar outra face. Quando nós decidimos tomar a cruz, isso nos transforma. É como se você estivesse dizendo para o seu eu, para a sua alma, para todo o seu ser: quem governa a minha vida é Jesus. Quem governa a minha vida não são as minhas emoções. A Bíblia diz, o Salomão ele vai dizer que o tolo ele é reativo, o tolo ele fala, mas o sábio ele se cala. O tolo, quando ele pisa no calo do tolo, ele logo dá uma resposta, ele logo reage, fecha o tolo no trânsito, ele sai para a briga. Mas Provérbios diz que o sábio ele se cala. E Salomão ainda vai dar mais uma pérola de sabedoria. Até o tolo, quando ele se cala, ele se passa por sábio. Ou seja, não seja reativo, não reaja. Toma a sua cruz, toma o dano. Se sentiu injustiçado, dobra o seu joelho e vai orar. Fala: Senhor, seja o juiz nessa causa. Ah, pastor, mas você não sabe o que aconteceu, você não sabe como eu fui traído, você não sabe o que eu passei. Deixa eu te contar algo. Se o que você passou, ou o que você estiver passando,
for maior do que o que Cristo passou, aí você pode até escrever um livro que a gente vai todo mundo querer ler esse livro seu, para aprender contigo. Nenhum sofrimento que você passou, está passando, ou venha passar, é maior do que o que Cristo passou. E Ele passou não obrigado. Jesus, Ele não foi obrigado a passar pelo que Ele passou. Ele se entregou voluntariamente. Sabe por quê? Para que ninguém dissesse: ah, Jesus, você não sabe o que eu estou passando. Jesus sabe. Jesus foi traído, Ele foi humilhado, Ele foi injustiçado, Ele sofreu tudo isso no nosso lugar. E Ele levou toda a maldição na cruz. Ele levou os nossos pecados, as nossas doenças, as nossas enfermidades, todo escrito de dívida que havia contra mim e contra você, Ele levou naquela cruz. E Ele morreu. Só que deixa eu te contar algo. A morte, ela só é mérito, ela só é devido para o pecador. Porque o salário do pecado é a morte. Mas Cristo não pecou. Então como que Cristo poderia morrer se nele não havia pecado? Quando Jesus está na cruz, Ele diz: Pai, eu entrego a Ti o meu espírito, está consumado. Quando Jesus Ele pergunta: Pai, cadê o Senhor? Quando Jesus está clamando pelo Pai, Jesus naquele momento, Ele carregou todo o pecado da humanidade. Jesus ali, Ele leva o pecado, e o pecado é o quê? A separação de Deus. Ali, Jesus foi separado de Deus, e Ele voluntariamente se entrega. Ele é morto por minha causa e por sua causa. Só que a morte não pôde deter Jesus, porque ao terceiro dia, o Pai o ressuscitou. Jesus, Ele ressuscita dos mortos. Ele ressuscita dos mortos para cumprir a palavra que o Pai havia liberado. E quando Jesus Ele ressuscita, Ele está nos dizendo: aqueles que morreram juntamente com Cristo, eles também ressuscitam juntamente com Cristo. Quando Paulo diz que a pregação dele não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em poder de Deus, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Paulo está dizendo que o evangelho da cruz não é um evangelho de autoajuda. O que Paulo está querendo nos ensinar é o seguinte: olha, eu não quero aqui só pregar autoajuda. Eu não quero aqui te dar 3 passos para uma vida maravilhosa. Eu não vim aqui para pregar 7 passos para o sucesso, 10 passos para você prosperar. Não é isso que Paulo está pregando. Ele não está dizendo: olha, eu vim aqui para dar 799 passos para entender uma mulher. E era só o primeiro capítulo, porque ia ter o segundo e o terceiro. Tem uma ilustração que um homem, ele podia fazer um pedido. Ele encontrou uma lâmpada mágica, ele podia fazer um pedido. E o gênio apareceu e falou assim: ó, esse negócio de 3 pedidos é coisa de Hollywood, isso não existe, é um pedido só, e seja rápido porque eu tenho hora. E o homem falou assim: olha, meu sonho era conhecer a Disney, eu queria muito ir para a Disney, mas eu tenho medo de avião. Então o meu pedido, eu gostaria que construísse uma estrada, uma ponte, daqui lá para Orlando, para eu poder conhecer a Disney, quando eu quisesse, poder viajar. E o gênio falou assim: você está maluco? Você sabe a distância que é daqui para lá? Sabe quantos quilômetros? Que é mar aberto? Não, faz outro pedido aí. Ah, não, eu tenho uma outra coisa, eu queria entender minha mulher. O gênio virou para ele e falou assim: você quer pista dupla, tripla? Como é que você vai querer a ponte? Porque é mais fácil a ponte do que você entender sua mulher. Brincadeiras à parte, o que Paulo está dizendo: não é que seja errado você ler um livro de autoajuda, não é errado você querer crescer como pessoa, mas Paulo está dizendo: a cruz de Cristo te transforma de dentro para fora. O Espírito Santo, Ele vivifica a palavra que foi plantada no seu coração. E carregar a cruz é você tomar o seu dano. Esse é o antídoto para você ter um bom casamento, para você ter uma empresa próspera, para você ter bons relacionamentos. É isso que vai te fazer crescer. Não é o caminho mais fácil, mas é o caminho da salvação.
é o caminho da paz, a paz que excede todo entendimento humano. Essa é a promessa do Senhor para nós. Fique de pé no seu lugar, eu quero orar. Se você foi abençoado nessa manhã, você pode dar um glória a Deus aí? A cruz de Cristo, ela é poder para as nossas vidas. João capítulo 1, versículo 14. João capítulo 1, versículo de número 14. João 1, 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Nós vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, ele exclama: este é aquele que eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim. Isso é João falando, né? João Batista. Porque já existia antes de mim, todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Cristo, Ele quis se revelar a nós. Cristo não é um cartão de crédito, não é algo só para você pedir e receber coisas. Carregar a cruz nos fala de nós fazermos aquilo que às vezes não estamos com vontade de fazer. Carregar a cruz nos fala muitas vezes de matar a nossa carne. Por isso que o maior desafio de um exército são as vitórias, porque as vitórias elas vão trazendo um clima de campeão, já venceu, vai relaxando. A Bíblia diz que é muito melhor uma casa onde há luto do que a casa onde há festa. Por quê? Porque onde há luta, as pessoas de verdade estão refletindo para onde elas vão. Para onde eu vou além daqui? O que é minha vida depois disso daqui? Se você viver o máximo que a Bíblia diz que um homem pode viver, que são 120 anos, o que são 120 anos comparado com a eternidade? Talvez você está buscando a paz, talvez você está buscando dinheiro, talvez você está buscando um relacionamento, talvez você está buscando cura, perdão. Eu não sei o que você está buscando, mas eu sei que a resposta para todos os seus questionamentos é a cruz de Cristo. Se você nessa manhã quer ser vacinado por essa cruz, se você quer dar esse passo de fé, eu queria convidar como igreja que nós orássemos juntos aqui, que você viesse aqui à frente, para nós orarmos, para que o Senhor venha nos proteger. Qual o objetivo da vacina? É nos proteger. Então eu quero te convidar, vem aqui à frente, para que nós possamos ser vacinados pela cruz de Cristo. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Se você está passando por algum momento de dificuldade, venha com fé. Transforma-me com fé. Se você precisa da ação do Senhor, de um milagre de Deus, venha com essa expectativa. Se ache só a ti, então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como monte sobre as águas, como qualquer hora e em qualquer
O objetivo do apóstolo Paulo, quando ele escreveu essa carta, era de corrigir um problema que havia naquela igreja. E olha aqui para mim, a igreja, ela é feita de pessoas. Paulo queria corrigir às vezes um problema, um conflito, uma divisão. Mas o que Paulo faz é também uma prevenção. Porque se você carrega a cruz de Cristo, se você é vacinado, se você anda, se a palavra de Deus estiver em você, Jesus diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, pedirão o que quiser e vos será concedido. Jesus está dizendo que existe uma prevenção, uma vacina. Se nós estivermos em Cristo, se a palavra dele estiver em nós, o orgulho não vai falar mais alto, o rancor não vai falar mais alto, a soberba não vai falar mais alto, a sua carne não vai falar mais alto. Como igreja, como um corpo, eu quero que você agora coloque a mão no ombro de quem está do seu lado, como se você transmitisse uma energia, uma carga elétrica, uma energia, como um corpo unido. Eu quero que você bote a mão em alguém que está do seu lado aí. Coloque a mão nessa pessoa que está do seu lado. Coloque a mão no ombro dela. Eu queria que você começasse a orar por ela agora. Comece a orar para que a cruz de Cristo transforme o coração dela. Que a cruz de Cristo, ela leve todo rancor, todo orgulho, toda amargura. Pai, nessa manhã, nós clamamos ao Senhor por uma nova unção, Pai. O toque do Teu Espírito. O Teu Espírito, Ele pode tocar, Ele vai no mais profundo do nosso ser. O Teu Espírito, Ele separa juntas e medulas. O Teu Espírito nos diz qual é a vontade de Deus, Pai. Nessa manhã, Pai, nós abençoamos cada membro desse corpo. E como um corpo, nós declaramos que nós andamos juntos, unidos. Não existe membro melhor ou pior. Todos nós fazemos parte do corpo. E a cabeça, que é Cristo, nos dá a direção, nos dá a visão. Por isso, ó Pai, nos livre de toda divisão, nos livre de todo espírito de contenda, toda ação maligna que venha tentar contra a vida, contra a família desse irmão e dessa irmã. Nós, como igreja, desligamos na terra. Nós rejeitamos, repreendemos, anulamos toda contenda de Satanás, todo espírito de divisão, toda palavra contrária nos relacionamentos, nos casamentos, nas empresas. Nós agora profetizamos um rio de Deus fluindo. Pai, no nome de Jesus, o Senhor é como um farol nas nossas vidas, que no meio da escuridão, o Senhor nos aponta o caminho, o Senhor nos sinaliza para onde irmos. Que a Tua cruz venha ser esse farol, que como um farol o nosso coração venha clamar por Cristo, porque a Tua palavra, a cruz de Cristo, ela é poder para transformar as nossas vidas, para transformar o pecador, para nos dar acesso ao Pai. É a Tua cruz que nos leva à salvação. Por isso, nessa manhã, nós louvamos o Teu nome e te agradecemos, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém e aplauda ao Senhor. Aleluia.